Deu para entender até aqui, irmãos, o que eu quero passar para vocês? Parece ser muito complicado, porque na hora de explicar parece ser muito complicado, mas na prática não é tão complicado assim. Você vai ter que fazer. Com os recursos que você tem, da maneira que você sabe falar, coloca em prática, mas não fique satisfeito com isso. Vai aperfeiçoando, tá certo? Então eu falei um pouquinho de imagem da câmera ou do celular, de luzes e de áudio. Eu não falei muito de luzes, né? No caso aqui eu estou usando uma luz aqui de frente, que está pegando aqui no meu rosto. Estou usando também um guarda-chuva branco, é um difusor de luz. Não vou mostrar ele na imagem, eu estou usando ele aqui e isso ajuda a suavizar a luz no rosto. Antes eu não usava, eu não sabia, uma coisa tão simples que não é tão cara, é barato até. E isso é um difusor de luz, sabe? Suaviza a luz no seu rosto, não prejudica os olhos. Eu posso usar até óculos aqui que não vai ficar refletindo aquela luz no óculos. Perfeito. E estou usando uma iluminação aqui na cabeça. Ajuda a fazer um recorte. Se eu apagar ela, olha só, eu já perdi o recorte da cabeça. Tá vendo? Ainda tem um pouco de iluminação porque está de dia. E tem uma luz vindo aqui de costa também. Mas à noite fica mais bonito. E eu estou fazendo um teste aqui com a luz branca, né? A luz fria. Eu acredito que a luz amarela fica mais bonito, o recorte na cabeça. E tem uma luz aqui de canto fazendo um recorte aqui nessa parte. Me recortando do fundo. Só que não está destacando porque além de estar de dia, essa camisa é branca. Então só está iluminando aqui, né? E aí lá no fundo tem um enfeite lá, né? Um cenário de enfeite. Que eu achei que ficou legal para os vídeos agora. Se você não tiver nada disso, você vai ter que se virar com o que tem. E se você não sabe ainda se comunicar tão bem como gostaria, vai fazendo da maneira como você sabe, mas vai aperfeiçoando. Busca técnicas de persuasão, busca como falar melhor, coloque em prática, tenta eliminar o né, tenta, eliminar o né. Isso é ridículo. Tenta eliminar isso. Tinha muito disso no meu vídeo. Ainda mais que no Japão tem um hábito, todo mundo, no Japão todo, depois que fala as palavras, fala né. É muito feio isso. De vez em quando passa. E outra coisa, entendeu, irmãos? Entendeu? Eu estou falando muito isso, entendeu? Se falar de vez em quando não tem problema, porque você está perguntando para a pessoa se ela entendeu. Mas às vezes isso fica como um vício em você e você está falando entendeu, não é porque você está perguntando se a pessoa entendeu, é que você perdeu o raciocínio e aí você fala entendeu, enquanto você está recuperando o raciocínio da continuação do vídeo. E aí toda hora a gente está assim, entendeu? Principalmente se a gente vai gravar num dia que a gente dormiu mal, sabe? Tá tudo muito confuso, a cabeça não tá boa e a gente quer gravar. A gente vai ficar fazendo muito isso, né? Entendeu? Ou então, nós vamos falar de Romanos capítulo 8, tá? E aqui, tá? Em Romanos 8, aqui nós vamos falar sobre a grande tribulação, tá? E o tá, muito feio também, né? Entendeu? Tá? Esses vícios têm que ser eliminados para você se expressar de maneira melhor, amém? Amém também, irmãos, isso não é legal. Toda vez ficar falando amém é chato. E são as minhas dicas, coisas que eu vejo, coisas que eu não falava muito amém. Mas eu sei que tem pessoas que falam amém, muito amém. E isso não é legal, amém? Aí, irmãos, bom, já falei como você se expressar. Você vai ter que aperfeiçoar isso. E isso não vai ser... você não vai estar desprezando a unção do Espírito Santo por isso. Infelizmente, eu fiquei muito triste ao dar dicas para alguns irmãos e eles falarem isso para você. Porque você quer dar valor ao Espírito de Deus nesse contexto do vídeo aqui, de ensinar a palavra, então gaste tempo lendo, tenha comunhão com a palavra, gaste tempo anotando, estudando, ouvindo a palavra de Deus, a palavra narrada, a Bíblia lida, a palavra, não livros, Bíblia. Ore a Deus, lute contra a carne, fala as coisas com a boa consciência, com diligência. Aí sim você vai estar valorizando o Espírito de Deus. E se você procura melhorar a fala, procura melhorar muitas coisas para você se expressar melhor, melhor ainda. Eu ainda procuro comer alimentos que fazem bem para a mente.
eliminar alimentos que fazem mal para a mente, porque às vezes comer coisas que fazem bem para a mente não é tão difícil. Você vai lá, compra nozes, come brócolis, toma chá verde. Tem pessoas que não gostam do sabor, mas eu aprendi a gostar. Hoje eu gosto demais, eu estou tomando chá verde aqui, agora. Então eu faço coisas, procuro comer coisas e beber coisas que fazem bem para a mente. Mas o mais difícil é você eliminar as coisas que fazem mal para a mente, que te fazem pensar mal, falar mal, dormir mal. Essas coisas também são válidas, porque te ajudam a se expressar. Nós somos o que nós comemos e bebemos. A ciência mesmo comprova isso. Então tem que eliminar o glúten, açúcar branco, mais o quê? Esses são os principais, né? Tem que eliminar tudo isso. Faz mal. Doce, você vai na padaria, tem um monte de bolo, um monte de coisa, vai na panificadora, fica tentado. Aí você come um doce um dia, já quer comer no outro, come glúten, já quer comer outro dia, outra vez. Aí você vai se entupindo de açúcar, de glúten. Você fica mais burro, envelhece mais rápido, faz mal para a pele, te ajuda na expressão. Complica tudo a vida. Então é bom eliminar essas coisas também. São dicas extras. Agora, vamos para o conteúdo. Você quer fazer o seu canal bombar no YouTube? Seja sensacionalista. E aí eu vou ter que falar a verdade. Tem muitas pessoas que são sensacionalistas e sabem que são. E continuam sendo. Porque afinal de contas, isso é o que o povo gosta. O povo gosta de rumores, gosta de assuntos complicados. E, sabe, qualquer evento, qualquer aliança que se fazem, qualquer coisa que o mundo está fazendo já é conteúdo. Tem pessoas que se aproveitam das catástrofes do mundo para gerar conteúdo. Não estou dizendo que é errado falar sobre isso, nós temos que falar. Aliás, isso é estratégico se você souber usar a seu favor. A seu favor e em favor dos irmãos também. É estratégico. Se aconteceu uma catástrofe em algum lugar do mundo, você não vai falar no seu canal? Claro que você vai falar, mas você tem que fazer isso convergir em Cristo, em edificação. E às vezes você vai ter que falar coisas que não agradam as pessoas. Mas tem muitos canais que se aproveitam disso lá logo para gerar conteúdo. Não vê a hora de acontecer uma novidade no mundo, uma catástrofe, para ser o primeiro a lançar o vídeo para bombar ali em visualizações e inscrições. E tem pessoas que sabem que aí a pessoa deixa um enigma no vídeo, uma dúvida, mas às vezes a pessoa sabe que não é, mas ela deixa. Entendeu? Isso vai fazer o crescimento do canal, mas não vai trazer edificação. Então você vai ter que decidir. Você quer que o seu canal cresça edificando a vida das pessoas ou você quer que o seu canal cresça em conteúdos somente para você ganhar monetização e inscritos? Você vai ter que tomar uma decisão em um certo momento. Agora, você pode usar o sensacionalismo, a estratégia do sensacionalista em favor do reino. Como assim? Tem muitas pessoas falando do acordo de paz. Tem muitas pessoas falando do vírus. Tem muitas pessoas falando da marca da besta. Tem muitas pessoas falando da aliança de Israel, do acordo de paz entre Israel e os árabes. Então, mas você vê o desfecho do vídeo, não tem Bíblia, não tem conclusão. Poderia ter muita edificação, muito mais, mas não tem. Então o que você faz? Se você ficar fazendo como eu, fazendo vídeo só das 2 casas de Israel, das 70 semanas, e usando só esses títulos, não tem como você crescer. Porque quais são as pessoas que vão procurar isso no campo do YouTube? As 2 casas de Israel, só quem está muito interessado e quem conhece isso. Quem é que vai procurar as 70 semanas, vai digitar isso no campo do Google ou no campo do YouTube? São raras pessoas que vão fazer isso. Geralmente as pessoas vão procurar acordo de paz entre Israel e árabe, explosão no Líbano, não sei o que do vírus, não sei o que, população sendo reduzida, não sei o que, sabe, só essas coisas sensacionalistas, coisas que estão na geopolítica. Então aí o que acontece? Esses são os vídeos mais buscados na parte dos cristãos, né? E na parte geopolítica. Se você souber falar desse assunto e trazer esse assunto para dentro da Bíblia, você faz crescer o seu canal. Você se autopromove no YouTube.
Porque aí eu vou falar agora do acordo de paz, uma coisa que eu não falei ainda, né? Eu vou falar do acordo de paz, se bem que eu não tenho muito o que falar. Porque eu tô vendo cortina de fumaça, eu tô vendo o diabo enganar, eu tô vendo o diabo fazer um monte de coisa e o diabo sabe que vai ter um monte de gente que quer fazer conteúdo, que quer ganhar dinheiro, que quer ganhar monetização e vai replicar os rumores dele. Aí o que acontece? Eu não tenho muito o que falar sobre isso, eu tenho uma clareza em Daniel, em Apocalipse, na Bíblia, e eu sei o que é e o que não é. Significa que é errado falar? Não. Significa que eu não vou falar? Não significa. Mas significa que se eu for falar, eu não vou trazer o sensacionalismo, mas sim trazer as pessoas para dentro da Bíblia, tirar elas do sensacionalismo e levar para dentro da Bíblia, conscientizar elas da leitura, da busca da leitura, do alimento da palavra, para edificar as vidas, para realmente prepararem elas, para que quando elas falarem, da boca delas não saem só acordo de paz, a besta, marca da besta, geopolítica, que saia um contexto geral das Escrituras. Afinal, o profeta Daniel, tem 12 capítulos. Não é só Daniel 9, ele fará uma aliança com muitos durante uma semana, etc. e tal. Não é só isso que tem no profeta Daniel. Tem muito mais que isso. Mas pessoas sensacionalistas tendem a usar somente Daniel capítulo 9 e cruzar com Apocalipse 13. O Apocalipse não é só Apocalipse capítulo 13. Não é só besta, a marca da besta. O Apocalipse tem muitas coisas que devem ser faladas. A Bíblia não consiste só nisso. Aliás, a própria escatologia não consiste só nisso. Entendeu? Mas para você disparar o seu canal no YouTube, você vai ter que falar muito mais de geopolítica e se quiser cruzar com a Bíblia, somente esses 2 pontos da Bíblia. E isso não gera edificação. É errado fazer isso? Não é, que pelo menos você está ali ligado na geopolítica, que é muito bom, e você está tentando fazer o cruzamento, o alinhamento com as profecias da Bíblia. Só que as profecias da Bíblia não é somente Daniel 9 e Apocalipse 13. E aí, dentro de um vídeo de, 10, 15, 20 minutos, você vai ver que tem pouco conteúdo bíblico e muita geopolítica. Isso não é legal. Te dispara no YouTube, mas não edifica a vida das pessoas. O que edifica a vida das pessoas é você tirar elas do meio desse rolo todo e fazer com que elas leiam a Bíblia todos os dias. Entendam, falem das Escrituras. Se você estiver desatualizado em geopolítica, eu te dou 1 mês para você buscar isso no YouTube e se atualizar. Para quem é atrasado, no máximo 3 meses. Agora, se você é desatualizado nas profecias da Bíblia, você vai precisar de 1 ano, se você se esforçar muito, para você conseguir ter uma linguagem bíblica, profética, apostólica. Entendeu? É bem melhor você ter 90% de Bíblia e 10% de geopolítica do que você ter 90% de geopolítica e 10% de Bíblia. Essas são as minhas dicas. E tem canais que estão dentro desse exemplo que eu dei. Tem canais que não. Aí vai depender do coração, da intenção da pessoa. O que motiva ela a fazer os vídeos assim? É a informação de fato ou é o dinheiro que aquilo está gerando para ela? Vai depender de tudo isso. Muito importante você saber fazer uma boa análise. No meu caso, eu poderia fazer o meu canal disparar no YouTube. Era só eu partir para o sensacionalismo e menos Bíblia. Porque quanto mais Bíblia, as pessoas se afastam, entendeu? Agora vamos para alguns exemplos de canais para fechar o vídeo, porque eu sei que está ficando grande. Um canal que me vem na mente, Casando o Verbo. Ele é um canal bom, não fala muito da Bíblia, mas as informações que ele traz são informações ótimas. Eu não estou agora atualizado no canal do irmão, mas eu já conversei com esse irmão. E é um canal excelente. Você não vai aprender muito ali as informações bíblicas, mas ele acredita em Jesus, fala em alguns vídeos lá de Daniel, ele cita, faz a citação, e eu acredito que a intenção dele, pelo que a gente pode analisar, é sim promover ali, não o sensacionalismo, mas falar das realidades do mundo, na geopolítica. E aí sim, claro, vídeo monetizado, né? Tem que trabalhar, dinheiro tem que entrar por um ponto, né? É válido.
Então o canal Casando Verbo é um canal onde não se ensina muito as escrituras, mas ele fala em alguns pontos. Numa análise, na minha análise, é válido, né? Tem o canal do Rafael Bittencourt, que aliás eu gravei vídeo com ele recentemente. Eu acredito que ali a pitada de sensacionalismo é mais forte. Eu acredito que poderia sair mais Bíblia, entendeu? Sabe por quê? Porque eu conversei com ele e eu sei que ele sabe das coisas da Bíblia. E aí eu, acompanhando alguns vídeos, eu vi que ele poderia falar mais a palavra, ele poderia trazer mais profecia para o povo de Deus. Mas aí ele chama assim os pastores, por exemplo, Lamartine Pozella, que entende muito de geopolítica e muito das escrituras, apesar de eu discordar de alguns pontos escatológicos. E aí tem edificação, entendeu? Aí tudo bem, tem muita geopolítica, mas também profecias da Bíblia. Vamos falar da Rússia, vamos falar da China, vamos falar das histórias do mundo, vamos falar dos homens da Arábia, dos acordos, irmãos, é tanta informação. E aí na hora de falar da Bíblia, aí eu vejo que tem limitações nas duas testemunhas, tem limitações ao falar do terceiro templo, dizendo que aquele é templo de Deus, que aquilo que vai ser profanado, que Daniel estava falando daquilo. Tem limitações em falar do arrebatamento antes da grande tribulação. Ou seja, a geopolítica e o tanto de informações que tem nessa área acabou afetando a parte escatológica. É o julgamento que eu estou fazendo nas lives que eu assisti. São lives boas, o pastor Lamartine Pozella é um homem de Deus, discordo dele em pontos escatológicos, mas é um homem de Deus. Dá para ver isso claramente, mas ele fica devendo nas partes escatológicas. A área dele é outra, né? Não quer dizer que ele não sabe nada de escatologia, né? A gente nem pode dizer isso, mas em escatologia ele fica devendo. Em geopolítica ele tem ótimas informações, ali eu posso aprender com ele durante muito tempo. Então, por causa desse cruzamento entre o Rafael Bittencourt e o Lamartine Pozella, tem edificação. Se fosse só os conteúdos de geopolítica do canal do Rafael Bittencourt, eu acredito que não traz edificação. Minha opinião sincera, tá bom? E agora o que eu posso dizer? Vamos para outro ponto, outro extremo. Tem canais cristãos que são grandes no YouTube. Vamos considerar eles canais grandes. Cristão declarado. Eu não vou pôr aqui a imagem de ninguém. Quem quiser busca, quem quiser ir lá verificar, verifica. É uma menina que ela fala de Jesus e do amor de Cristo de uma maneira cativante. Em alguns vídeos eu acabei discordando, né? Tem muita apelação emocional, mas ela transmite o amor de Jesus naquela área que Deus deu para ela. A área dela não é escatologia, nem geopolítica, e nem dá para ser porque é uma mulher, né? Mas a área que Deus deu para ela faz muito bem, e o canal dela é muito grande. Acho que tem 800 mil inscritos, entendeu? E é um canal ali direcionado mais para mulheres, né? Tem muitos homens ali acompanhando, mas era tudo, você sabe, né? Tudo pessoa com interesse. Ela já é casada, etc. É uma menina bonitinha e tal. Então, muitos homens vão lá. Mas o canal é mais assim para mulher, para falar mais do amor de Cristo, entendeu? Essas coisas assim. É um canal, como eu lembrei dele aqui, eu falei, né? Cristão Declarado. Aí tem outro canal bom, ele é bom também. Esse canal é fera, mesmo discordando de alguns pontos dele, na parte, por exemplo, de arrebatamento da igreja, etc. É um canal fera e eu vou falar por quê. É o Vai na Bíblia. Já ouviu? Se não ouviu, vai lá no YouTube, digita Vai na Bíblia. Não tem assunto profundo, assim, não é 4.000 côvados, não é isso daí. Evidentemente ele não conhece as 2 casas de Israel, as 7 festas do Senhor. Eu pelo menos nunca vi ele falar de festas no canal dele, mas é um canal top de linha. Imagem perfeita, áudio impecável. As próprias lives são qualidades de vídeo, que é o que eu tanto queria fazer, mas infelizmente, né, tanto contratempo que ocorreu, não deu. E ele fala só da Bíblia. Não tem geopolítica, não tem sensacionalismo, não tem, sabe, essas ideias para trazer inscrito, só da Bíblia. E são vídeos curtos, antes eram vídeos curtos, agora ele partiu mais para as lives, né? E aí, isso traz edificação. De uma certa maneira, traz edificação. Agora, eu acredito que traria muito mais edificação se ele conhecesse as 2 casas de Israel,
as 7 festas e entrasse nessa parte escatológica conforme diz o canal, vai na Bíblia, né? Ia ser tremendo, e é um canal de grande alcance. Tem ali quase 800 mil inscritos. Deu uma travada agora no canal, né? Faz tempo que ele está em 700 e poucos mil inscritos, mas é um canal ótimo. Como que nós vamos chegar a 800 mil inscritos falando só da Bíblia? E ele tem vários vídeos, né? Os títulos estratégicos, tipo, é pecado isso, o inferno existe, salvação se perde, etc, 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 etc. Muito bom. Não faz muito rodeio, explica, cita os versos, pá, pá, pum, pum, e já acabou o vídeo. É assim. Eu já tentei também falar com ele, mas ele nunca me respondeu. Tem essa questão, né, de achar que a pessoa está indo atrás de inscrito, né? Se bem que eu estava. Mas não é só isso, é claro. Eu quero inscrito. Quem não quer inscrito? Duvido você falar que não quer inscrito. Fala aí que não quer inscrito. Eu não quero inscrito. Sai todo mundo do canal. Ninguém vai falar isso. Se bem que eu já falei isso em alguns vídeos, né? Não gostou, sai do canal. Mas eu queria que ele conhecesse essas coisas. Mas infelizmente o que vem na mente da pessoa é isso. Quer inscrito, sai fora. E já falei, né? Cristão declarado, vai na Bíblia. Rafael Bittencourt, Lamartine Pozzella. O próprio canal do Lamartine Pozzella é um canal grande. Mas você vê que o Lamartine Pozzella, ele está associado com um dos maiores, ou maior canal cristão do Brasil, que é o canal do pastor Antônio Júnior. É melhor nem falar nada. Eu não gosto muito dos vídeos do pastor Antônio Júnior. É um homem de Deus? Claro que é. É pré-tribulacionista? Infelizmente é. Mas eu não gosto. Eu gosto mais de assunto da Bíblia. Não passar a mão assim, sabe? Nos pecadores e falar que Jesus te ama, sabe? Não gosto disso. Eu gosto mesmo de confrontar o pecado, induzir as pessoas a lerem a Bíblia e não apelar só para o emocional. E é uma coisa que eu vejo no canal do pastor Antônio Júnior, quase 4 milhões de inscritos. Aliás, começa a falar da Bíblia lá e ensinar e a pôr cada pessoa no seu devido lugar para ver se fica tudo isso. Não fica. As pessoas não suportam ser repreendidas. Elas caem fora. Poucas pessoas querem compromisso com a palavra. Poucas. Por isso que, apesar do Lamartine Pozzella estar associado com o pastor Antônio Júnior, ainda assim o Lamartine Pozzella só está com 800 mil inscritos. Era para estar com pelo menos metade, né? Já que houve tantas indicações do pastor Antônio Júnior para o Lamartine Pozzella. Mas como o Lamartine Pozzella é mais conteúdo bíblico, escatológico, exige mais, as pessoas não querem muito. Dá para ver que, fazendo uma análise não tão precisa, pode ser que eu esteja errado em alguns pontos, mas a maioria das pessoas ali está com a vida em pecado, está mal e escuta um vídeo cheio de imagens, música do fundo, falando que Deus te ama, que lindo, gostei, sabe? Me inscreva e compartilho. E aí, trouxe edificação? Não trouxe, porque a palavra diz, ide fazei discípulo, e o discípulo do Senhor tem que conhecer as coisas do reino. E nem todo mundo está disposto a se tornar discípulo, e nem a fazer discípulo. Entendeu? Muitos estão dispostos a fazerem discípulos, mas muitos outros não estão dispostos a se tornarem discípulos, porque é preciso de renúncia da carne, e ler a palavra de Deus é renunciar à carne, ter compromisso com a palavra de Deus em aprender as coisas. O Apocalipse é revelação para os servos de Deus, não é revelação para os teólogos, é para os servos, para todos, homens e mulheres, pequenos e grandes. E ali não tem, né, muito isso, né? E também, bom, é o que eu posso dizer, né? Eu não estou falando mal, vocês entenderam, né? Não estou falando mal, criticando, estou dando a minha opinião sincera, como eu falaria com qualquer irmão. Então agora vamos para o meu próprio canal. O que impediu o meu canal de crescer? Primeiro, que eu já não concordo com a doutrina adventista do sétimo dia. E eu tenho que atacar a doutrina. Evidentemente que muitos desses não vão me acompanhar. Eu não concordo com a doutrina calvinista e esse é o pior lixo do evangelicalismo. É lixo podre. Se afasta do calvinismo o mais rápido possível. Se você é calvinista, infelizmente eu não posso falar diferente. Iria pesar na minha consciência com o Senhor e com a palavra. Calvinismo é lixo demoníaco. Não é nem doutrina de homem.
E eu citei o calvinismo após o adventismo não para dizer que é a mesma coisa. Está muito diferente uma coisa da outra. E lógico que muitos calvinistas não vão me acompanhar por isso. E dou graças a Deus que não me acompanhem, porque são pessoas ignorantes, desrespeitosas, que eu quero distância. Infelizmente não tem como ter comunhão com essas pessoas. Meu canal não é pré-tribulacionista. Eu não concordo com muitas coisas, então já eu fecho porta para muitas coisas. Tem canais, uma coisa que eu acho negativo no Vai na Bíblia, ele não rebate nada disso. Eu acho que como cristão nós temos que rebater. Agora não pode atacar pessoas como eu fiz. Mostrar imagem, não é que não pode. Na minha opinião, poderia, feito com moderação. Mas para não escandalizar e não impedir que as pessoas ouçam, é melhor não fazer, né? É melhor estar ali no politicamente correto, né? Não usa imagem, não fala nome, assim, joga em direta, faz caricatura, joga referência, mas não coloca a imagem e não fala nome. Para mim é a mesma coisa, é até pior fazer da outra maneira, né? Porque parece hipocrisia. Mas eu, além de ter feito isso, eu exagerei um pouquinho na maneira de falar. Então, já mudei essa maneira, já pedi perdão para quem eu precisava pedir, e isso eu não quero cometer mais. Só que eu não posso deixar de atacar as doutrinas. Essa ninguém me muda, irmãos. Isso daí ninguém vai me mudar, porque tem que ser atacado. E aí um canal que não fala do adventismo, não fala do calvinismo, não fala de nada, tá tudo bem com todo mundo, a tendência é crescer. Agora, se você reprova calvinismo, reprova adventismo, reprova o pré-tribulacionismo, reprova o amilenismo, e tem que ser reprovado, e vou reprovar isso até o fim dos meus dias, aí você não vai crescer tanto assim. Só que o segredo está na maneira de falar. As pessoas têm que olharem para você e ver fidelidade, não ver soberba, grosseria, arrogância, igual tinha em alguns dos meus vídeos, principalmente quando você é espancado, né? Porque essas pessoas chegam e te espancam nos comentários. Seu falso profeta imundo, cala essa boca, seu nojento, fala até palavrão. Isso é calvinista. Até palavrão. Irmãos, eu bloqueio um monte de pessoas. Só que se as pessoas fizerem assim e você está dando alguns motivos, aí o erro é seu. Agora, se você não der motivos, falar com mansidão, longanimidade, provar pelas escrituras e, além disso, estar orando a respeito dessas coisas, e essas pessoas agirem assim, elas vão ser punidas, mas você está livre, porque você tem que tocar a trombeta, você tem que ser um atalaia. Entendeu? E quando você é um atalaia, você vai ter perseguições. Se você não estiver sendo perseguido, então tem algo errado. Você vai ter que ser perseguido pela rede social, por algum ponto você vai ter que ter perseguição. Não estou falando para você caçar a perseguição e ir atrás disso. Tem pessoas que vão atrás disso, vão atrás de encrenca. Aí são perseguidas e acham que estão fazendo a obra de Deus porque estão sendo perseguidas. Mas se você analisa bem, elas foram caçar a briga, caçar a encrenca. Eu estou falando de você estar agindo com mansidão. Pedro fala para que a gente explique a razão da nossa fé com mansidão e longanimidade. Ele fala isso na sua carta. Não estou com o verso preparado aqui, mas ele fala. Esteja pronto para falar com mansidão e longanimidade. Não sei se é essas palavras exatas, mas ele falar a razão da sua esperança, a razão da sua fé. No caso ali, era de um cristão falando para um ímpio. Com mansidão e longanimidade, falar a razão da sua esperança para um ímpio. Mas essa lei de Pedro, ela é válida para qualquer ponto, né? Nós temos que falar a nossa razão de esperança acerca de tal doutrina para um irmão que às vezes está no erro, entendeu? Então tudo isso influencia no seu crescimento no YouTube. Tem pessoas que preferem não falar nada. Preferem só ensinar o que elas entendem que é certo e tudo que está errado deixa assim como se não tivesse acontecido. Para mim, isso é descompromisso. Isso não é estar comprometido com a verdade. Isso eu não posso negar. Só que você não pode atacar pessoas. Você vai ter que atacar as doutrinas, se você quiser frutificar no reino de Deus. Então isso pode fazer com que o seu canal fique travado também. Isso pode fazer com que o seu canal não cresça tanto como os outros canais. E aí as pessoas às vezes fazem o julgamento por números de inscrito. E isso não pode ser assim.
Tem muito, como o irmão Pedro disse, tem muitos canais pequenininhos com 5 mil inscritos, com 10 mil inscritos, que dá show em canais de 200, 300 mil inscritos. Dá show, porque ensina a Bíblia. Tem outros canais ensinando um monte de porcaria, e ainda falando que é a Bíblia aquilo. Então você tem que ter uma percepção para isso daí, para todas essas coisas. Tá certo, irmãos? A crítica do meu próprio canal é: não critique pessoas. No meu próprio canal quis dizer erros que eu cometi. Não critique pessoas. Faça um julgamento moderado, mas tenta não falar nome para não escandalizar as pessoas. Tenta não atacar as próprias pessoas. Tenta sim falar da palavra de Deus, mas com mansidão, longanimidade, com amor. E ore antes. Se você ora antes, Deus vai uma hora ou outra te mostrar onde você está errando para te ajustar. Se você não tiver ajuste, você vai virar um soberbo, um arrogante. Você conhece um canal de uma pessoa que é soberba e arrogante? Eu conheço, só que eu não quero falar o nome. É insuportável ouvir essa pessoa. E ela acha que está fazendo uma obra de Deus. E não está. Você vê no rosto dela carregado palavras de arrogância, assim, a expressão facial pesada, ódio, ira contra o sistema, seus idiotas, seus palhaços. Isso é horrível, irmãos. Isso não condiz com a gente. E tem muito inscrito. Porque tem gente que gosta disso daí. Tá falando a verdade, gostei desse sujeito. Se inscreveu e compartilho. Mas eu não quero agir assim. Eu quero que o Senhor me repreenda. Que Ele olhe para mim e fala: não estou agradando disso. Eu não quero você assim, soberbo, arrogante. Mas aí você vai ter que ter discernimento para saber quando que é o Senhor falando através de outras pessoas e quando não é. Quando que é o Espírito falando e quando que é a alma. A palavra de Deus, a espada de 2 gumes, que penetra até o fundo para dividir juntas e medulas e separar o espírito da alma. Às vezes é o espírito falando, às vezes é a alma. Você vai ter que separar para você não jogar fora. Às vezes a pessoa está falando pelo espírito, mas uma parte ali é da alma dela. Aí você não vai poder jogar tudo fora. Você vai ter que falar: isso daqui é de Deus. É verdade. Mas isso daqui já é seu. Aqui não. Aqui não concorda. Então você vai ter que ter discernimento para saber entender, para Deus poder te repreender, e nada melhor do que estar orando. Uma vida de oração contínua. Aí você vai estar instruído pelo próprio Deus no que falar, no que passar, em como ensinar, na área que Deus te deu. Se Deus te deu a área mais geopolítica, então você faça isso, mas não esqueça da Bíblia. Se Deus te deu a área da Bíblia, veja qual é ali a parte da Bíblia, porque a palavra de Deus, multiforme sabedoria. A palavra de Deus tem escatologia, tem a parte para repreender os pecadores, e a pessoa não quer saber muito de escatologia. E aí tem a parte de doutrinas, tem a parte... tem muitas partes, irmãos. Então, você tem que saber qual é a sua área e não criticar as outras. Tem pessoas que falam para mim que eu tenho uma preocupação extrema por escatologia e tenho que pregar o amor de Cristo. Como? Sabe, não dá nem para falar sobre isso agora. Mas já pensou se eu agisse nessa consciência, nesse mesmo jeito de pensar? Poderia falar: você está preocupado muito em falar do amor de Cristo e esqueceu da escatologia. O amor de Cristo não está nos eventos futuros? Não está em Apocalipse o amor de Cristo? O amor de Cristo não está nos profetas, na lei? Eu vejo o amor de Cristo em todos os lugares. Então você vai ter que saber discernir tudo para você fazer um bom trabalho diante de Deus. Um trabalho eficiente, com diligência, boa consciência, produzindo frutos. Não é só ligar a câmera, gravar, câmera boa, luz boa, imagem boa, coloco edição de imagens, música de fundo, falo bonito. Não é só isso. Tem que ter a vida de oração, de consagração. Tem que agir com uma boa consciência. Tem que estar buscando a Deus verdadeiramente. Aí sim você vai estar fazendo um trabalho que naquele dia, quando for colocado no fogo, vai sair talvez ouro, talvez prata, talvez pedras preciosas, e não vai ser madeira, feno e palha. Já pensou todo o trabalho
todo esse trabalho aqui e você, na verdade, só está comendo e bebendo? Naquele dia, quando for posto à prova, não serviu para o Senhor? Não edificou ninguém? Vai ser muito triste você saber que foi salvo, mas não teve galardão pelo seu trabalho que você fez incansavelmente, porque a intenção era mais comer e beber e fazer funcionar as coisas do que edificar as vidas. Tá bom, irmãos? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido algumas coisas aqui. Mais para frente eu vou enxugar esse vídeo, deixar ele mais curtinho, mais ali organizadinho, tá bom? Hoje eu falei naturalmente, conforme foi vindo aqui na minha cabeça, tá? Deixa aí os comentários, tenta colocar em prática muitas dessas coisas que eu falei e com certeza o teu canal vai crescer na proporção que Deus te der, na proporção da sua fé, do seu trabalho e conforme o que Deus te deu. Não fique se comparando com os outros, tentando essas coisas, porque não é assim que funcionam as coisas no reino do Senhor. Pode sim usar exemplos, ver, analisar, mas não fica triste se comparando, meu canal não cresce, ou não se alegre demais porque o seu canal cresce muito, achando que está tudo bem porque está crescendo. Não se alegre por isso. Você vai ter que estar em alinhamento com o Espírito de Deus, consultando o Senhor. Senhor, meu canal está crescendo muito, estou indo muito bem, eu estou fazendo conforme a tua vontade, tem algo que eu não estou vendo? Porque realmente eu gravei alguns vídeos e tive uma sensação assim, não estou sentindo bem, é assim mesmo? E veja o que o Senhor vai te falar, tá bom? É isso daí, fiquem todos na paz do Senhor, um abraço para todos, Deus abençoe.